Glória a Jesus, que nós possamos pedir nesta manhã que o Espírito Santo, ele ministre ao nosso coração, de maneira que venha nos renovar. Porque nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Nós vivemos constantemente uma batalha espiritual nesta terra. E para isso, nós precisamos pedir ao Senhor que nos renove a cada dia. Que renove a nossa vida a cada dia. Que a chama de Deus possa se acender em nossa vida a cada dia, em nosso coração. Amém? Então, nesse momento, daremos início à nossa aula. Nossos alunos que têm em mãos a sua apostila, pegue a sua apostila neste momento. Nosso pessoal que, porventura, acompanhar na nossa escola bíblica dominical, a revista da CBAD, o nosso tema é o mesmo, porém, os nossos tópicos serão um pouquinho diferentes, devido nós estamos utilizando material auxiliar, nós estamos utilizando a nossa apostila. Amém? Nosso irmão Derival, fica à vontade, nós trazemos sobre a batalha espiritual. Nosso professor Derival também, professor da nossa escola bíblica dominical, da nossa igreja. Ele hoje está aqui para dar aquela força também comigo, em nome de Jesus. Amém? Fica à vontade, trazendo nossa introdução de hoje. Amém? Vai trazer essa colaboração aí conosco. Hoje ele estaria dando aula também em uma das nossas congregações, mas como estamos vivendo esse momento, nós estamos reunidos hoje aqui para poder juntos trazermos aquilo que o Espírito Santo ministrar ao nosso coração. Amém, irmão? Fica à vontade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deixa eu só virar aqui rapidinho. Opa! A paz do Senhor, irmãos. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. A imagem aqui está um pouco escura, né? Mas nós damos graças a Deus. Eu só vou fazer uma parte introdutória da escola, tá? E logo após essa parte introdutória, o nosso pastor William Ponciano vai dar prosseguimento à nossa escola bíblica, né? Vamos estudar hoje a lição de número 13, a última lição desta revista, desse trimestre de 2020, do segundo trimestre de 2020, né? Graças a Deus, chegamos ao final de mais uma lição para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? O tema da lição de hoje, você já sabe, é batalha espiritual e as armas do crente. É um tema bastante propício, né? Para que nós possamos estar discutindo. O crente desarmado é como, sem saber, sem ter essas informações, sem saber bem utilizar dessas ferramentas, é como um soldado na guerra sem armas. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o que é que esse soldado que somos nós, que somos alistados no exército de Cristo, precisamos, né, para que nós possamos combater o bom combate, como o apóstolo Paulo bem diz, né, e guardar a nossa fé no final. Então, eu convido a você a estar prestando atenção, bastante atenção nesta lição de hoje, para que nós possamos, assim, ter um bom proveito, tá? Então, vamos lá. Glória a Deus. O texto áureo da Bíblia, da nossa lição, está aí na lição de vocês podem acompanhar, que diz o seguinte, o texto áureo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Então aqui no texto áureo, o apóstolo Paulo já traz para a gente uma indicação, uma orientação para que nós possamos vencer as ciladas do diabo. A Bíblia vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele quer tragar, né? Então se o crente não tiver verdadeiramente munido dessas armas, revestido dessa armadura, o crente fica vulnerável e isso não é bom, né? Então a gente tem que vestir essa armadura. A nossa verdade prática, que vocês não têm aí na apostila, mas eu estou dizendo para vocês aqui agora, diz o seguinte: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então é isso, né? Se você quer ter vitória no campo espiritual, você precisa aprender a usar essas armas de hoje, tá bom? Então, abram as suas Bíblias aí em casa, eu vou dar um tempo. Efésios 6, abram as suas Bíblias. Não é porque estamos em casa que nós vamos fazer diferente. Vamos fazer do mesmo jeitinho que a gente faz na igreja. Então, abra as vossas Bíblias em Efésios 6. Vamos ler os versículos do 10 ao 20, tá bom? Glória a Deus. Vai dizendo aí. Glória a Deus. Bom dia para Daniel dos Anjos. A paz do Senhor. Ludicélia Oliveira. Que Deus abençoe. Enquanto os irmãos vão achando aqui, eu vou dando uma olhada aqui no que vocês... Irmã Terezinha, a paz do Senhor. Samila.
Glória a Deus, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Jasson Gonzaga Lima. Pastor Jasson. É Pastor Jasson, né? Serrinha, Bahia. Zetinha tá aqui, Zete, né? Nossa irmã Zete. Sueli também, glória a Deus. Terezinha, Tati, nossa irmã Tati. Glória. A nossa irmã missionária Fabrícia. Solange, É nossa irmã Maria. Sol tá aqui, Sol Dias. Deus abençoe. Climácio Carlos, que eu não sei quem é, mas tá aqui conosco também. Glória. José Newton. Eliomar. Enfim, Deus abençoe a todos nós nesta manhã, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, vamos ler aqui a palavra do Senhor para a gente ganhar tempo, porque a gente já está atrasado, meu Deus do céu. Corre. Vamos cuidar aqui, irmãos. Vamos lá, vamos ler aí. Acompanhem comigo, por favor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que possais revestir-nos no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso em toda perseverança e súplica por todos os santos. E por fim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra da confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Essa é a palavra de Deus. Nós vamos meditar nesse trecho aqui do Evangelho, da carta de Paulo aos Efésios, né? A igreja de Éfeso. Então nós vamos estar meditando sobre esses versículos na lição de hoje. Eu não vou comentar porque eu posso estar adiantando alguma coisa, tá bom? Então nosso objetivo geral para você ficar aí e vigiar se a gente realmente vai cumprir esse objetivo. É mostrar o uso da armadura de Deus, assegurando a vitória no campo da batalha espiritual. Repetindo, mostrar o uso da armadura de Deus, assegurando a vitória no campo da batalha espiritual. Esse é o nosso objetivo, e eu vou passar aqui para o pastor, ele vai estar dando seguimento aqui à nossa lição, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar aqui também vendo as mensagens de vocês, estar comentando aqui, para que a gente possa ter uma interação bacana, tá bom? Vamos lá. Qualquer dúvida, digita aí no comentário que eu passo para o pastor. Glória a Deus. E ao final de cada tópico, você que tiver alguma dúvida, pode ir colocando aí nos comentários a tua dúvida, a tua pergunta, e no final de cada tópico a gente vai estar respondendo, se porventura você tiver alguma dúvida. Amém? Vamos lá então para o nosso primeiro tópico, definição, ou definindo a batalha espiritual. O que é a batalha espiritual? Amém? Então você que está com sua apostila na mão, vamos lá acompanhar nosso primeiro tópico. Então, definindo a batalha espiritual, o pastor Ezequias Soares, apologista e comentarista da CPAD, nos apresenta a seguinte definição de batalha espiritual. A batalha espiritual consiste na oposição dos cristãos às forças malignas pela pregação do Evangelho, pela oração e pelo poder da palavra de Deus. Amém? Esta peleja, ela vai continuar até a vinda de Jesus. Então, a batalha espiritual, ela não é algo que se começa hoje e termina amanhã. A batalha espiritual, ela é algo que nós iremos enfrentar até a vinda de Cristo. E nós precisamos estar preparados para isso. Porque João 10:10 vai dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E quem é esse ladrão? Satanás, inimigo das nossas almas. Porque como Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta ela é espiritual, contra as potestades que nós iremos aprender hoje também mais à frente. Então a nossa batalha ela é constante, ela é até a vinda de Cristo. Por isso nós devemos nos preparar. E hoje estamos aqui para aprender a usar nossas armaduras espirituais. Amém? Soares observa que no Novo Testamento, o exemplo mais conhecido é a tentação de Jesus Cristo, registrada nos Evangelhos, se nós, como lá em Mateus, capítulo 4, como em Marcos, capítulo 1, como em Lucas, capítulo 4, a conhecida
tentação do deserto. Quando a Bíblia vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo inimigo. E a Bíblia nos diz que durante 40 dias e 40 noites ele não comeu coisa alguma. E Satanás o atenta lá no deserto e diz: se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão, que Jesus tinha fome. E assim, de diversas maneiras, Satanás, ele atenta a Jesus. Mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje: qual foi a arma que Jesus utilizou? Qual foi a arma que Jesus utilizou no deserto para vencer a tentação de Satanás? Eu tenho quase certeza que muitos em casa podem responder: a palavra, pastor. Jesus usou a palavra. Mas se nós observarmos, se nós pararmos para analisar, Jesus ele utilizou todas as armaduras espirituais para vencer Satanás. Jesus ele utilizou da verdade, porque ele é a própria verdade. Jesus ele utilizou da couraça da justiça, porque Jesus não tinha poder para seu próprio benefício. O poder que ele foi concedido como Filho de Deus aqui na terra era para o nosso benefício, para o nosso bem. Então, se Jesus tivesse transformado aquela pedra em pão, ele estaria abrindo mão da couraça da justiça. Estaria abrindo mão da própria justiça de Deus. Ou seja, ele estaria usando o poder que Deus, o poder que ele tem como Filho de Deus, estaria usando para seu próprio benefício. Ou seja, estaria invertendo o propósito de Deus, o propósito pelo qual Deus Pai o enviou a esta terra. Amém? E como a sandália do Evangelho, porque Jesus ele veio à terra com um propósito e ele estava caminhando em direção a um propósito, e mesmo sendo tentado por Satanás no deserto, ele permaneceu, como podemos dizer, entre aspas, com seus pés firmes na caminhada em destino ao propósito pelo qual Deus o enviou. E o escudo da fé, porque ele utilizou a palavra assim, a espada do Espírito, mas a palavra de Deus sem fé de nada adianta. Amém? Então, Jesus utiliza no deserto todas as armaduras espirituais, porque a palavra sem a fé de nada vale. Amém? São apenas, como podemos dizer, como vai dizer o poeta, apenas como folhas ao vento. Então, de certa forma, Jesus ele utiliza no deserto todas as armaduras espirituais para vencer as tentações de Satanás. Amém? Conforme nós encontramos na nossa apostila, o mundo espiritual ele é real. De acordo com Efésios, que nós acabamos de ler agora, nosso irmão Derival acabou de ler para nós, você também leu em casa, eu creio assim. De acordo com Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17, existe um mundo espiritual invisível, habitado por seres malignos que conspiram contra Deus e contra os seres humanos. Paulo fala sobre a existência de um mundo espiritual da maldade, sobre o domínio do príncipe das trevas, conforme Efésios capítulo 6 e capítulo 2 e capítulo 6, versículo 10. O ensino apostólico nos exorta a combater essas forças demoníacas pelo poder que o Senhor conferiu aos crentes, com oração e uma vida de santidade. Esse conjunto de fatores é chamado de batalha espiritual. Amém? Trata-se de uma realidade bíblica e manifestada na vida da igreja ao longo dos séculos. Ou seja, ao longo dos séculos a igreja vive esta batalha espiritual. Ao longo dos séculos, desde a igreja primitiva, lá de Atos dos Apóstolos, desde que se inicia o projeto da igreja de Deus aqui na terra, o povo de Deus já começa a viver essa batalha espiritual, começa a viver essa luta, porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer destruir duas instituições a qual Deus criou, que é a base do ser humano, que é a igreja e a família. Então, desde o princípio da igreja, a igreja tem vivido essa batalha espiritual. Então, é uma realidade bíblica, não é algo, podemos dizer, não é ficção. Nós estamos vivendo uma realidade. Aquilo que a Bíblia nos mostra, de fato, acontece dia a dia na nossa vida cristã. Amém? Como os crentes podem garantir a vitória contra os inimigos? Conforme Romanos capítulo 12, versículo 21, vai nos dizer, se você puder abrir a tua Bíblia, mas nos diz Romanos capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Ou seja, como nós podemos vencer o mal? Como nós podemos vencer os nossos inimigos? Como Paulo vai nos dizer, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então, através do nosso testemunho cristão, através do bem em que nós temos o dever de fazer aqui nesta terra. O cristão ele pode vivenciar essa vitória prometida
tendo em mente os mesmos 4 fatores fundamentais que qualquer futuro vitorioso deveria, no campo de batalha espiritual e físico. Então, tanto no campo espiritual como no campo físico, tanto na tua vitória espiritual, na tua batalha espiritual, como nas tuas batalhas físicas, nós precisamos ter em mente 4 fatores fundamentais para que nós possamos alcançar a vitória. Quais são esses 4 fatores que nós precisamos ter para alcançarmos vitória diante de Deus? Seja na tua vida espiritual, seja na tua vida profissional, precisamos, primeiro, nós precisamos conhecer as nossas próprias fraquezas. Né? Ninguém pode dizer que não sabe qual é seu ponto fraco. Todos nós devemos saber aonde estão as nossas fraquezas. Porque se nós não conhecemos as nossas fraquezas, nós não conhecemos a nós mesmos. O diabo achou que conhecia a fraqueza de Jesus quando Jesus teve fome no deserto. Mas Jesus o venceu pela palavra, porque ele sabe onde está a fraqueza do inimigo. É um do nosso próximo fator que nós iremos trazer também. Mas você precisa reconhecer qual é o teu ponto fraco, qual é as tuas fraquezas, e trabalhar em cima das tuas fraquezas, para que cada dia você possa vencê-la. Então, o primeiro fator para que nós possamos alcançar a vitória em qualquer área da nossa vida é conhecendo as nossas próprias fraquezas. Amém? E quando nós conhecemos as nossas próprias fraquezas, nós evitamos de nos dar com ela. Nós, como o Tiago vai nos dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, nós precisamos conhecer as nossas fraquezas e resistir a ela para que nós não venhamos ser tentados por ela mesma. Amém? Nós precisamos conhecer também a nossa própria força. Porque se nós não conhecemos a nossa própria força, muitas vezes nós podemos tomar decisão precipitada. Nós podemos, às vezes, até de maneira sem perceber, acabar causando um mal às pessoas. Por exemplo, quantas pessoas que, infelizmente, já cometeram tantas coisas pelo excesso de força, por não conhecer a sua própria força, por não ter controle de si mesmo, por não ter um autocontrole, por não, como é que eu posso dizer, procurar se examinar, procurar se policiar. Um evento bem interessante, quando eu era criança, eu ainda jogava futebol, ainda enxergava um pouquinho e jogava futebol com os amigos. E sabe, quando a gente está jogando futebol, criança, um brigando com o outro, isso acontece quando a gente é grande também, e os meninos gritavam comigo, joga direito, não sei o que. Era um dia que eu estava jogando bem mal, que eu quase sempre jogava mal. Então, assim, era um dia em que os meninos estavam brigando comigo, joga direito, não sei o que você não está tocando a bola direito, e eu estava lá na área do adversário, era uma cobrança de falta na defesa do adversário, e era um campo até grande, um campo society, e eu, naquele momento de raiva, chutei a bola com tanta força, que a bola acabou entrando no gol. No gol da gente, e acabei fazendo o gol devido a tanta força que eu chutei de uma área para outra. Mas eu não chutei com a intenção de fazer o gol, mas chutei mesmo com raiva mesmo daquilo que o pessoal estava me reclamando. Então, o meu excesso de força nesse momento trouxe um benefício para o time, porque eu acabei fazendo o gol. Mas muitas vezes o nosso excesso de força, por nós não estabelecermos limites para a nossa própria força, nós podemos trazer grandes prejuízos para nós. Então, a nossa vida, seja espiritual, seja material, seja sentimental, profissional, nós precisamos conhecer as nossas forças e também estabelecer limites para ela. Amém? Primeiro, também nós devemos conhecer, nosso terceiro fator, nós devemos conhecer a fraqueza dos nossos inimigos. Jesus sabia que Satanás só seria vencido pela palavra. Amém? E foi pela palavra, foi através da palavra que Jesus vence Satanás. E Satanás também usou a palavra para tentar Jesus. Exatamente. Tem que entender isso, né? Isso. Então, ele usa a palavra, achando que, como Jesus vivia da palavra, ele achou que a palavra seria o ponto fraco de Jesus. Como muitos crentes são pegos, infelizmente, muitas vezes, por falsas profecias, em que o diabo, muitas vezes, utiliza até a própria palavra para querer enganar as pessoas. Não é verdade? Eu posso trazer um exemplo aqui bem interessante. Quantas pessoas que não já aconteceram de saírem das suas cidades de origem ou irem para lugares em que Deus não está no centro da vontade de Deus, podemos dizer assim, mas que muitas vezes por falsas profecias e por utilizarem aquela passagem de Gênesis capítulo 12, em que Deus diz para Abraão, sai do meio da tua parentela, utiliza esta mensagem para basear muitas vezes a sua falsa profecia. Mas aí nós precisamos entender que a situação de Abraão era uma, até então a situação de Abraão era uma, e a nossa situação muitas vezes pode ser totalmente diferente da situação de Abraão. Portanto, nós devemos pedir cada dia sabedoria a Deus. Amém? E estou falando sobre a questão da fraqueza do inimigo. Nós precisamos conhecer as fraquezas do nosso inimigo. E só para você conhecer um pouco a fraqueza do teu inimigo, Satanás, do príncipe das trevas, uma das suas fraquezas, um dos pontos para nós vencermos ele, é pelo poder da palavra e pela oração.
Se você tiver uma vida de oração, e se você tiver uma vida constante de meditação na palavra de Deus, você vai vencer o nosso inimigo. Amém? Só trazendo aqui um ponto fraco de Satanás, algo que Satanás não resiste. O crente que tem uma vida de oração e uma vida de santidade. Amém? Precisamos conhecer também a força dos nossos inimigos. Precisamos entender que Satanás não é qualquer um. Amém? Superestimar ou subestimar qualquer uma dessas 4 áreas pode ser totalmente fatal. Amém? Em uma de suas palavras, nosso Senhor alerta-nos exatamente quanto a isso. Quando ele usa aquela parábola que o homem vai construir uma torre e ele para e põe na ponta da caneta, podemos dizer assim, cada centavo que ele ia gastar com aquela torre. Ou seja, ele para analisar se seria útil, se ele teria condições, podemos dizer assim, para que ele viesse construir aquela torre. Da mesma maneira, Jesus diz: qual é o rei que, saindo para uma batalha contra 20.000 do seu exército, do exército do seu inimigo, não analisa primeiro se poderá sair contra ele com um exército de 10.000, para que não seja derrotado. Então, precisamos analisar a força dos nossos inimigos. E analisando a força dos nossos inimigos, analisando qual é a arma que os nossos inimigos usam contra nós, nós saberemos de que maneira nós poderemos lutar. Amém? Então, nós precisamos entender qual é a maneira de agir do inimigo, qual é a força, qual é porque Satanás tem tentado muitas vezes, como é que eu posso dizer aqui, uma das investidas de Satanás contra a igreja, na vida dos crentes. Essa é uma maneira que Satanás tem usado com força. Infelizmente, muitas pessoas que estão dentro da igreja e que se deixam ser usadas por Satanás. E essas pessoas precisam ter discernimento e entender que a vida cristã não se consiste somente em estar na igreja. Então, antigamente, nós cristãos, principalmente nós pastores, quando nós éramos levados a uma determinada cidade para que fosse instalado um campo ali, que a igreja fosse instalada ali, o nosso maior medo era com os ímpios, era da perseguição dos ímpios. Porque as pessoas, antigamente, elas jogavam bombas dentro da igreja, fogos dentro da igreja, jogavam pedra em cima do telhado da igreja. Era uma perseguição terrível dos ímpios contra a igreja de Cristo. Hoje a maior preocupação dos líderes ao chegar numa determinada localidade não é mais com os ímpios, mas a preocupação de muitos líderes hoje tem sido com os próprios crentes, tem sido com os próprios evangélicos. Porque eles, infelizmente, muitos não têm se deixado... como é que eu posso... Não tem buscado a Deus como se deve buscar e tem se deixado ser usado como instrumento de Satanás. Pastor, alguém que já está na igreja, alguém que já um dia se converteu, levantou sua mão para Cristo, pode ainda ser usado por Satanás? Sim. Porque a batalha, ela é constante. Então, uma das forças que Satanás tem usado, uma das armas que Satanás tem usado com força nesta batalha espiritual tem sido a própria igreja. Amém? E nós devemos... pois nós devemos estar em constante oração, como Salomão orou, pedindo a Deus, dizendo: Senhor, dai-me um coração sábio e um coração entendido, para que eu possa saber discernir o bem do mal. Amém? Esse é o nosso primeiro tópico, definido a respeito de batalha espiritual. Amém? Alguma pergunta, Danival? Até agora não. Gente, vocês têm alguma pergunta? Pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre o tópico estudado? Quem tiver alguma pergunta, por favor, deixe aí nos comentários, que a gente vai estar comentando, vai estar aqui tentando tirar as dúvidas de vocês, ao final de cada tópico, né? Então, nós terminamos aí o tópico 1, com bastante informação, reflexão, importante, e que nós devemos, né, entender, compreender de fato o que essas informações representam para a nossa vida. Como o pastor mesmo foi dizendo aqui para a gente, o diabo conhecia a palavra, ele manuseava bem a palavra, e ele mostrou isso na tentação de Jesus. Então, quando a gente está, por exemplo, um advogado no tribunal, ele usa o mesmo advogado que está acusando e o advogado que está defendendo usa o mesmo código penal, né? Então é a mesma lei para acusar e para defender. Então o inimigo, ele precisa conhecer a palavra para acusar, e a gente também precisa aprender a palavra para nos defender. Claro que o nosso advogado é Jesus, mas vocês viram como Jesus, ele manuseava bem essa palavra, tá? Então Jesus manuseava bem a palavra e Jesus venceu Satanás com a palavra. Não está falando assim, Jesus não venceu Satanás, ele está arrependido, está queimado, né? Enfim, esses jargões que a gente costuma ouvir por aí. Jesus venceu Satanás
pelo conhecimento e aplicabilidade da palavra. Então não adianta em nada eu conhecer a palavra, eu saber a palavra e não saber aplicar esta palavra na minha vida e não saber manusear. É a mesma coisa, como a gente está estudando aqui sobre as armaduras. É um soldado na guerra que nunca soube manusear uma espada. Então o soldado vai estar com a espada na mão, vai estar armado e ao mesmo tempo vulnerável, porque ele não sabe, não tem habilidade para manusear essa espada. Então, meus amados irmãos, a gente precisa aprender a palavra e precisa usar bem esta palavra, tá bom? Alguma pergunta aí para vocês têm? Algum comentário? Sol está fazendo uma pergunta aqui, pastor. Sim. Sol diz o seguinte: por que o diabo questiona se Jesus é mesmo filho de Deus? Que, na verdade, Sol. ele é nossa irmã Sol, nossa irmã Núbia lá da congregação. Na verdade, irmã, Pai do Senhor, ele tenta de alguma maneira descobrir o ponto fraco de Jesus para que ele pudesse vencer Jesus naquela tentação. Ele desafia Jesus ao dizer: se tu és filho de Deus, opera esse milagre, transforma ponto aí a vaidade, esta pedra em pão. E muitas vezes o diabo tem afligido a mente de muito crente desta maneira, dizendo: se tu és filho de Deus, por que tu estás passando por isso? Se tu és filho de Deus, por que isso está acontecendo na tua vida? Por que Deus está permitindo passar por esta prova? Seria mais ou menos que Jesus perguntou a Jesus no deserto: se tu és filho de Deus, por que Deus está te colocando com fome aqui no deserto? Tem poder, transforma a tua pedra em pão. Então, foi uma maneira que o diabo tentou para corromper Jesus. Amém? Então, da mesma maneira, o diabo também ele tenta nos corromper dessa maneira. Se tu és filho de Deus, por que está acontecendo isso? E como o nosso próprio professor Dermival falou, muitas vezes as pessoas, por não conhecerem a palavra, por não saber manusear a palavra, tem muita gente decepcionada com o evangelho por causa dessa pergunta que Satanás fez: se tu és filho de Deus, por que tu estás passando por isso? Amém? Bom, a irmã Sol ainda comenta aqui, pastor. Ela fala assim: por que Jesus cita Deuteronômio 8:3, a parte B? Né? Ela vem falando, porque o diabo, isso é uma prova que ele conhecia, ele manuseava muito bem a palavra, né? Então, aí, vou deixar para o senhor aí comentar. É a respeito de Deuteronômio? Sim. Qual é a pergunta? Porque ele cita? Por que ele cita Deuteronômio 8:3, a parte B? Deixa eu ver aqui qual é a parte B, Deuteronômio 8:3. 8:3. Tem mais perguntas chegando aqui. Daqui a pouco eu passo as outras perguntas. Jesus ele cita que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus ele diz: não adianta eu transformar a minha pedra em pão agora, porque o mais importante não é eu matar a minha fome agora, mas o mais importante é o propósito pelo qual Deus havia o enviado nessa terra. Então, o mais importante, Satanás ele quer nos vencer pelo momento, mas o mais importante não é o momento agora, é o propósito o qual Deus tem conosco no final. A fome de Jesus por estar 40 dias no deserto era momentânea, mas o propósito de Jesus era eterno. Então, muita gente tem trocado a eternidade por momentos. Isso é bem sério, né? Então, meu irmão, minha irmã, você aí, pense muito bem na hora que os impulsos vierem, porque por causa de um segundo, um momento de distração, a gente pode colocar em risco a nossa eternidade com Cristo. Então, foi isso que Satanás fez, né? Para tentar desestabilizar Jesus, para que ele trocasse aquela fraqueza momentânea que era a fome, por algo que era Jesus iria... na eternidade a gente não vai ter fome, não vai ter isso. Então Jesus sabia disso, porque ele conhecia a palavra, ele era a própria palavra. Ele vai dizer que ele era verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, tá? Então é isso. Nossa irmã Fabrícia, eu não vou mostrar minha cara muito não, porque minha cara está muito bonita. Deixa a cara do pastor mesmo. Então vocês estão ouvindo a minha voz aí, tá? Então, Fabrícia diz o seguinte, pastor: então o diabo vem contra nós pela nossa fraqueza. Ele pode trabalhar em cima disso. É um comentário que a irmã Fabrícia traz aqui. Exatamente. Ele trabalha em cima das nossas fraquezas. E aí nós precisamos descobrir qual é as nossas fraquezas, qual é o nosso ponto fraco e orar em cima disso, pedir a Deus revestimento e sabedoria para nos dar com as nossas fraquezas, com os nossos pontos fracos. Porque Satanás ele vai trabalhar em cima disso. Ele não vai trabalhar em cima dos nossos pontos fortes porque ele não vai nos vencer. Seria como dar murro em ponta de faca. Então, Satanás ele vai trabalhar justamente no nosso ponto fraco. Amém? Mais alguma pergunta? Não, o Sol disse que aprendeu. Glória. Valeu, Sol. Deus abençoe. Deus é fiel. Vamos para o tópico 2. Quem são os inimigos do crente na batalha? Amém? Pergunta. Quem são os inimigos do crente na batalha? Eita glória. Vamos lá. Quem são os inimigos da igreja de Jesus? Como eles estão organizados? Amém? O apóstolo Paulo ele esclarece contra os principados, que a batalha é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós vamos aprender com certo detalhe agora sobre isso, sobre os principados, sobre as potestades, o príncipe das trevas deste século. Eu usei, está no plural mesmo, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As batalhas contra forças demoníacas, contra batalhões de anjos caídos, contra espíritos maus que têm imenso poder. Embora não possamos vê-los, estamos cercados constantemente por seres espirituais malignos. Mesmo sendo verdade que eles não podem habitar no crente verdadeiro, eles podem oprimi-lo e molestá-lo. Amém? Então, mesmo sendo verdade que Satanás não pode habitar no crente verdadeiro e fiel, Satanás não habita nele porque ele é templo do Espírito Santo, mas, de certa forma, ele tenta oprimi-lo e molestá-lo. Amém? Então, Satanás, mesmo sabendo que você é um crente verdadeiro, ele não desiste de você. Amém? Olha Satanás como ele ele é ousado e é derrotado. Ele vai tentar o próprio Jesus lá no deserto, né? Filho de Deus. Satanás não é qualquer um. Imagine a gente, né? Ele quer usurpar o trono de Deus no próprio céus. Então, nós precisamos entender que precisamos parar com essa choradeira, podemos dizer assim, de dizer, Deus, que porque eu sou crente, eu te sirvo, porque o diabo se levanta contra mim? Porque o diabo sempre vai se levantar contra você. Amém? Quanto mais nós buscamos a Deus, maior a fúria do inimigo contra a nossa vida. E quanto maior a fúria do inimigo contra a nossa vida, maior a nossa vitória. Amém? Então vamos lá. Estudar sobre alguns inimigos que Paulo cita, de que maneira Paulo classifica essas batalhas, esses inimigos espirituais da nossa vida. Amém? Vamos lá, primeiro local da batalha. Aqui no nosso subtópico, primeiro, do nosso tópico número 2, o local da batalha. Paulo vai dizer o que nos lugares celestiais. Que os lugares celestiais são esses? Quando nós falamos isso, nós achamos que muitas pessoas trazem a imaginação, a batalha, podemos dizer, do arcanjo Miguel contra Satanás, nos lugares celestiais, no espaço, mas o campo da batalha espiritual ele não se limita a uma área geográfica ou a uma área terrena, mas abrange todo e qualquer lugar onde o reino de Deus esteja. Onde estiver o crente fiel, ali se tornará um campo de batalha. Amém? Como a batalha é espiritual, resta o crente lutar com as armas espirituais, contra poderes espirituais. Ou seja, aonde houver um crente fiel, onde houver um crente que busca o reino de Deus, ali está presente o próprio reino do Senhor. Pois nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo. Então nós fazemos parte, nós somos, a partir do momento que nós confessamos a Cristo como nosso Salvador e nós vivemos isso, nós não somos mais cidadãos daqui, nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos celestiais, então nós pertencemos aos céus. Então quando Paulo vai dizer que a batalha acontece nos lugares celestiais, é onde há um representante do céu, é onde há um cidadão do céu. Amém? Então aonde houver um crente, vai haver batalha espiritual. O chefe dos nossos inimigos. Você pode deixar a tua pergunta aí, no final do nosso tópico nós temos responder. Chefe dos nossos inimigos. Satanás é o nome do chefe dos demônios. Bem, conforme Jó, capítulo 1, versículo 6, vai nos trazer de que Satanás, enquanto havia reunião de anjos, Satanás estava no meio. Então observe, havia reunião de anjos, Satanás estava no meio. E Deus pergunta para ele, tu viste meu servo Jó? Satanás viu, sim. Né? Como Satanás faz o próprio desafio, com o próprio Deus sobre a fé de Jó. Então, Deus, melhor, nesta palavra já classifica como sendo Satanás o nome do chefe dos demônios. Amém? Cristo reconheceu e ensinou a existência de Satanás. Conforme Mateus capítulo 13, versículo 39, vai nos dizer, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então, Cristo, nesta parábola que ele traz do joio e do trigo, ele reconhece e ensina sobre a existência de Satanás. Também que Satanás existe e que ainda não é chegado o tempo dele ser expulso desta terra, dele ser lançado para sempre no abismo junto com seus demônios. Amém? E enquanto isso vai permanecer o joio no meio do trigo, enquanto isso vai permanecer, infelizmente, assim como tem instrumentos de Deus, mas no meio do instrumento de Deus vai haver instrumento do diabo, mas como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros
torne-se manifesto entre vós. Amém? Então, há sim o joio, mas o trigo, ele sempre se manifesta, e o trigo, por mais que ele não seja agora descoberto entre o joio, mas Deus está vendo, Deus está selecionando, Deus sabe quem é o trigo e quem é o joio. Amém? O império do mal sobre o qual Satanás veio é altamente organizado e exerce autoridade sobre as regiões do mundo inferior, os anjos caídos, os homens perdidos e o mundo em geral. Então, o império do mal sobre o qual Satanás reina, ele é algo totalmente organizado. Amém? Não é aquele negócio, não é aquela bagunça. Satanás ele age com estratégia. Satanás ele age muitas das vezes com certa sabedoria. Podemos dizer assim, Satanás ele analisa os fatos. Nós podemos ver muitas reuniões satânicas que são algo muito bem, são rituais muito bem organizados, porque Satanás ele tenta vencer pela aparência, Satanás ele busca vencer pela aparência, ele busca dominar todas as regiões daquilo que se faz inferior. Amém? Príncipe das trevas, o termo que Paulo usa sobre príncipe das trevas. Príncipe do hebraico, sar, significa líder, comandante, que dita regras, que tem responsabilidade sobre os outros. Este é o termo que designa o príncipe da Pérsia, conforme nós encontramos lá em Daniel, capítulo 13. Trouxemos até essa palavra na quinta-feira, no culto de libertação, lá na sede. O principal príncipe dos poderes das trevas é Satanás, que detém o controle de todas as camadas sociais, na rebelião mundial contra a autoridade do verdadeiro e único Deus. Amém? Somente o poder supremo de Cristo pode nos dar a vitória eterna. Amém? Portanto, não devemos jamais subestimar o poder do diabo, porque não é por acaso que ele é comparado como leão e como dragão. Amém? O livro de Jó mostra o que Satanás pode fazer com o corpo, com o lar, com as riquezas e com os amigos de uma pessoa. Então, assim, vamos ter cuidado até com o que a gente fala, vamos ter cuidado até com o que a gente louva também, porque eu costumo ser bastante vigilante quanto a isso, porque nós precisamos entender que Satanás, biblicamente, ele tem um status de derrotado. Mas Satanás não foi derrotado nos céus por qualquer um. Satanás ele foi derrotado pelo Deus Todo-Poderoso. Então aquela história, aqueles velhos corinhos de pisa na cabeça do diabo, de dar-lhe bicuda na cara do cão. Gente, o negócio não é bem assim. A batalha espiritual não é bem assim. Se o crente não tiver uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de santidade, se o crente não buscar cada dia ler, meditar, obedecer a palavra de Deus, não tem pisa na cabeça do diabo, não tem dar bicuda na cara do cão certo. Nada disso vai funcionar. Se você não tiver uma vida com Jesus, muitas vezes nem expulsar demônio no nome de Jesus funciona. Amém? Porque como eu posso expressar o nome de alguém, como eu posso chamar por alguém o qual está longe de mim? Amém? Seria como quando eu estiver offline, eu chamar, por exemplo, a minha mãe que está lá na minha terra, lá, ela não vai me ouvir. Então, da mesma maneira, somos nós que estamos afastados de Deus. Então, se queremos que as obras de Jesus se manifestem na nossa vida, nós precisamos estar próximo dele. Precisamos fazer a vontade dele. Então, se queremos vencer Satanás, só através de uma vida em santidade com Cristo. Amém? Algum comentário, irmão, de volta aqui? Terminamos o primeiro tópico, não? Não, ainda não. Deixa eu concluir que a gente volta. Amém. Principados, vamos lá, principados. Então, gente, só trazendo mais uma vez, quando a gente fala a respeito desse coisa, não é crítica. Nem cada um canta o que quer, cada um louva o que quer, mas é uma questão de sabedoria e entender que Satanás não é podemos dizer qualquer cão por aí que a gente sai dando bicuda na cara. Amém? Vamos lá, principados. O Novo Testamento aplica o termo principado do grego arché. Na hierarquia do reino das trevas, os principados são os que ocupam posição mais elevadas. Amém? O termo quer dizer primeiro ou primeiros. Estes seres têm um poder próprio e sabem governar, reger, e, dado a isso, provavelmente cobiçaram, juntamente com Lúcifer, um governo superior. Por principados deve-se entender espíritos, anjos, que exercem autoridade sobre os outros, que executam suas tarefas nas diferentes áreas de ação, amém? Que executam suas tarefas nas diferentes áreas de ação. Então, principados, eles têm um poder. Eles têm um poder próprio, sabem governar, sabem reger. Então, provavelmente, como vai dizer a nossa própria lição, é que os anjos
chamados anjos caídos, os demônios, por terem o poder de reger, de tomar decisões próprias, se rebelaram juntamente com Satanás. Quando, de forma simbólica, alguém vai dizer que Satanás, quando ele desceu do céu, ele foi expulso do céu, ele foi, podemos dizer, derrubado do céu, por isso que trata-se como o anjo caído, dizem que ele passou a cauda e levou dos céus um terço dos anjos. Mas o termo passou a cauda não é que ele passou a cauda e derrubou os anjos do céu, levou os anjos sem querer, não. Levou aqueles que o seguiam, levou aqueles que, de fato, estavam se rebelando junto com Satanás. Amém? Então, esses principados são estes anjos que exercem autoridade sobre os outros e que executam suas obras nas diferentes áreas de ação. Potestades. Potestades, que autoridades do grego exousia, acho que é isso mesmo, né? Sou muito bom em grego não, viu? Nunca tive na Grécia. Seres que gozam do privilégio de tomar decisões. São a coroa de um exército. Um exemplo é o anjo que Davi presenciou disposto a castigar Israel. Ou seja, a potestade são a coroa de um exército. São seres que gozam do privilégio de tomar decisões. Quando se fala de potestades, pensamos logo na questão maligna. Mas, só explicando sobre essa questão de potestade, potestade é tudo aquilo que está, como podemos dizer, como nossa própria lição traz, é a coroa de um exército, ou seja, tudo aquilo que, de certa maneira, sobrepõe um poder de decisão. São seres que gozam do privilégio de tomar decisões. Amém? Como podemos trazer um exemplo de potestade? Os arcanjos, que são anjos que exercem um poder, uma autoridade maior para batalhar. Então, muitas pessoas olham dizendo: Senhor, repreende as potestades. Nós precisamos até entender que não só existem potestades malignas, mas existe potestade do bem também. Potestade é aquilo que está acima de mim. E aquilo que exerce autoridade, aquilo que tem, de certa maneira, autoridade sobre mim. Porque Paulo vai dizer lá em Romanos, em algumas traduções da Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 1, obedecei às autoridades, porque não há potestade que não seja direcionada por Deus. Então a potestade é tudo aquilo que está acima de nós ou acima de qualquer outra coisa, tudo aquilo que está em posição de destaque. Amém? Então a potestade maligna é tudo aquilo que se levanta, tudo aquilo que se projeta. Como é que eu posso trazer um termo mais simples? Que eu procuro aqui não usar palavras muito complicadas, como eu faço com a Bíblia Dominical, não trazer um português muito complexo, para facilitar o entendimento de todos. Mas a potestade é quando podemos dizer, espécies de demônios se levantam para produzir algum mal. Amém? Então, por exemplo, eu costumo trazer isso na igreja. Às vezes, quando a igreja está pesada, a gente diz que quando a igreja está aquele culto pesado, aquele culto que os irmãos não dão glória, aquele culto que pesa para a gente dar glória, nós costumamos dizer que uma potestade maligna se levantou para tentar impedir a adoração da igreja, para tentar impedir que a adoração da igreja chegue ao céu. Ou seja, algo se levantou acima da nossa própria força, acima da nossa própria adoração, a fim de que venha parar o nosso louvor, a nossa oração a Deus. E aí nós vencemos as potestades malignas pelo poder da oração. Amém? Hostes espirituais da maldade. Hostes espirituais do mal pode compreender todos os poderosos espíritos malignos, ou se referir às vastas categorias de demônios inferiores, que servem aos propósitos iníquos de Satanás para a destruição geral e para manter os homens em escravidão. Então, hostes espirituais do mal tanto pode falar dos poderosos espíritos malignos, como também das vastas ordens de categorias de demônios inferiores, que servem aos propósitos iníquos de Satanás, ou seja, que obedecem a Satanás para a destruição geral e para manter os homens em escravidão. Nós encontramos isso até em outras religiões, essa questão de... São muitos tipos de demônio, né? Hoje até no meio evangélico mesmo se denomina algumas práticas, se atribui a algumas práticas a certos tipos de demônio. Por exemplo, a prática da lascívia, a prática da sexualidade ilícita, ela se atribui a um demônio chamado pombagira. Não é verdade? O demônio, às vezes, da contenda se identifica, se atribui esse mal ao demônio tranca-rua. Então, tudo isso faz parte das hostes espirituais da maldade. Faz parte dessa vasta casta de demônio
que estão a serviço de Satanás, amém? Então as ordens espirituais da maldade são esses inúmeros demônios que estão a serviço de Satanás para a destruição geral e para manter os homens em escravidão. Amém? Poderes, assim também alguns são chamados. A palavra grega para designá-los é dinamis. Esses têm poder para realizar milagres e conceder riquezas. Daí a razão pela qual os que o compõem o exército de Satanás também realizarem milagres. Amém? Posso trazer um exemplo disso aqui? Para nós trazermos, ter um comentário, complementação de volta, minhas perguntas, porventura alguém tiver, a respeito do poder de Satanás, os demônios, para também realizar milagres. Como quando Deus dá a prova para Moisés de que Deus era com ele, e Moisés está com um cajado na mão, uma vara na mão, e Deus ordena para Moisés: Moisés, já que tu tem dúvidas sobre o que eu estou te chamando, joga essa vara no chão. E Moisés joga a vara no chão e ela vira uma serpente. E Deus disse para Moisés: agora pega pela cauda dessa serpente. Moisés pega pela cauda da serpente e ela torna-se em vara novamente. E Moisés vai mostrar isso para o rei Faraó. E chegando lá, Moisés joga a vara no chão, ela vira serpente, pega pela cauda de novo, ela torna-se na vara. Mas os magos do Egito fazem algo semelhante também. Jogam a vara no chão também, ela se torna em serpente. Então, há poderes, muitas vezes, em Satanás, em que ele confunde a mente de muitas pessoas. E que tem muitas pessoas que, às vezes, vão, por exemplo, fazer trabalhos trabalhos malignos mesmo, a fim de serem curados, e acaba que Satanás promovendo a cura na vida dessa pessoa pela oferenda em que aquela pessoa ofereceu ao próprio diabo. E aquela pessoa, muitas vezes enganada, acha que isso é algo do bem, acha que isso é algo bom. Porque, pastor, mas Satanás, ele tem poder? Satanás, ele não tem poder de tirar a nossa própria vida. Amém? Mas Satanás, ele faz isso de maneira, como é que eu posso dizer, livre? Não, ele faz isso com toda a permissão de Deus. Mas como que Satanás pode curar se só Deus pode curar? Muitas vezes, se uma pessoa busca a Satanás, se ela oferece algo para que Satanás venha a curar, Deus deu livre-arbítrio dos seres humanos. Então, se eu busco o mal, Deus ele jamais vai me tirar daquilo que eu estou buscando, porque isso seria ele tirar o meu livre-arbítrio. Então, se eu busco o mal, Deus permite muitas vezes que o mal tenha poder sobre mim. Amém? A questão é o depois, né? Exatamente. É que Satanás, ele pode fazer realmente esse tipo de cura momentânea para impressionar, e essas pessoas ficam atreladas a ele. Enquanto a cura só permanece, a cura entre aspas só permanece enquanto essas pessoas estiverem oferecendo uma certa adoração a ele. Quando a pessoa deixa de adorar a ele, aí ele se revolta contra a pessoa. A exemplo dos carurus, né, das oferendas que a gente vê por aí, devoções de santos, né, que, por exemplo, São Cosme e Damião é uma entidade maligna que o povo se escraviza. Então muita gente faz a tal da promessa e aí fica todo ano fazendo aquilo. Quando deixa de fazer, e se não tiver revestido debaixo de autoridade da igreja, da oração, do conhecimento da palavra, essas pessoas sofrem retaliações pesadas da parte de Satanás, né? A gente sabe de muitas histórias sobre isso. Mas por que quando a pessoa aceita Jesus e está na igreja e pega esses santos, entre aspas, né? essas imagens, joga fora, para com esse tipo de adoração e nada acontece com essas pessoas? Ou seja, essas pessoas são libertas, porque a palavra de Deus tem o poder para libertar. Então veja a diferença de você servir a Deus e servir o diabo. Ele pode curar, como a gente viu o pastor dizendo aqui, e na nossa apostila Fernando, sim, mas o que é que ele faz com a vida da pessoa depois? Torna a pessoa escrava dele, escraviza de forma assim tenebrosa. Você certamente deve conhecer alguma história nesse sentido aí, tá? Pode continuar, pastor. Alguma pergunta? Chegamos ao nosso segundo tópico. A pessoa espera terminar para perguntar. Lembrando também, nós vamos fazer as nossas perguntas também no final, bem relacionadas à nossa lição, e você vai pôr a resposta aí no teu comentário. Também, então vá aí anotando em nome de Jesus. Então, há um comentário, gente, enquanto o pastor vai fazendo a conclusão do tópico, vai deixando as perguntas aí para a gente adiantar, tá bom? Perguntas e comentários, vocês também podem comentar, dar opinião, falar aquilo que vocês estão entendendo, enfim, tá? Vamos interagir para a aula ficar legal, igual na escola presencial. Pastor, pode falar. Amém, exatamente. Enquanto você vai comentando, você nos ajuda a dar aula também. Exatamente. Amém? Então, fala de Satanás, para nós concluirmos o nosso segundo tópico, em questão de oferendas, há pessoas que muitas vezes a própria alma para o mal, entregam sua própria alma para Satanás a fim de obter riquezas, beleza, e acaba que obtendo isso. Então, na questão da cura de alguma enfermidade, da cura carnal, isso pode acontecer? Sim, acontece sim. Isso será uma cura temporária. Por quê? Porque como nosso próprio
como o professor Denival falou, é algo enquanto você está servindo, enquanto a pessoa está servindo a ele. Quando a pessoa deixa de servir a ele, todo mal volta. E esta cura, como eu falei, ela é carnal. Porque quanto mais as pessoas buscam Satanás para uma cura carnal, mais doentes elas ficam espiritualmente. Então, quanto mais elas buscam o bem-estar carnal por intermédio de Satanás, mais a sua vida espiritual vai se degradando. Amém? Mas nós falamos aqui sobre potestades, falamos sobre hostes espirituais da maldade, sobre principados, falamos sobre o poder de Satanás. Mas como nós vencemos isso? Amém? Para nós vencermos isso, nós temos armas. Nós temos armas espirituais. Não passa para o próximo tópico ainda. Sim. Pode fazer a pergunta ou você? Sim, fica à vontade. A irmã Sol, Isso. Sol Dias, né? Isso. Ela pergunta o seguinte, uma pergunta bem interessante aqui, que cabe para gente. Vamos prestar atenção na resposta, porque isso é muito importante. São perguntas, às vezes, que estão na nossa mente e que pode, muitas vezes, minar a nossa fé. Por que razão Satanás insiste, mesmo sabendo que será derrotado? É uma pergunta bem inteligente. Ótima pergunta. Por que Satanás insiste, mesmo sabendo que ele ia derrotar? Satanás, ele é mau. Amém? A maldade, a essência da maldade está em Satanás. Então, não é porque Satanás está derrotado que ele se conformou. Satanás, por que Satanás nos detesta? Por que Satanás nos detesta a nós mais do que, podemos dizer, mais do que uma vaca, mais do que um cachorro, mais do que uma onça? Satanás, ele nos detesta porque nós somos imagem conforme a semelhança de Deus. Então, Satanás, ele tem, podemos dizer assim, inveja de nós. E como ele não pode tocar no próprio Deus, ele de alguma maneira tenta ferir a Deus, tocando na sua imagem conforme a sua semelhança. Então, Satanás, ele insiste em querer nos derrotar, em querer que nós sejamos derrotados juntos com ele, para que de alguma maneira ele venha, como é que eu posso dizer, quebrar o projeto de Deus, destruir o projeto de Deus de salvação que Deus tem para a humanidade. Então Satanás, ele já sabe que ele está derrotado, desde que ele foi expulso dos céus, mas ele não quer ir sozinho. A maldade de Satanás é tão extrema, Satanás, ele é o próprio mal, que ele não se contenta, mesmo estando derrotado. Ele quer ir sozinho. Às vezes nós percebemos essa maldade até nas pessoas que não têm Jesus. Às vezes nós conversamos com pessoas e dizemos, gente, fulano, você não faz isso assim, porque pode acontecer de alguém querer se vingar de você. Ah, mas se me matarem, antes de matar eu levo 2. Você já ouviu essa frase? Não sei se muitos já ouviram essa frase. Ah, antes de me matar eu levo pelo menos 1. Satanás age dessa maneira. Ah, eu estou derrotado, Deus me derrotou, mas eu também não vou só. Então, é a maneira que Satanás usa e a maneira que Satanás se vingar, tentando impedir, tentando destruir o projeto de salvação que Deus tem para a humanidade. Amém? E só complementar aqui uma questão seguinte, que por Satanás ter essa natureza maligna, ele não acredita nessa derrota. Ele ainda não acredita, ele acha que ele pode ainda vencer. Então, assim, é como uma pessoa, não adianta alguém tem a noção que não conseguirá vencer. Você tem todas as prerrogativas para acreditar naquilo, mas essa pessoa não acredita. Tipo, um exemplo agora, tá na época de eleição, a gente vê vários candidatos, por exemplo, uma cidade com 4, 5 candidatos. Mas se você perguntar a cada um deles, todos eles vão dizer que vai vencer as eleições, mesmo sabendo que tem um que está praticamente eleito. Mas ele sempre vai acreditar, porque isso é uma tática também para tentar persuadir as pessoas, né? Então, se ele não acreditar que ele vai vencer no final, você também, o mundo de modo geral, não vai comprar essa ideia. Então ele precisa vender essa ideia para que, como o pastor falou, ele povoar o inferno cada vez mais. O exemplo bem feliz que o pastor usou aqui, que ele não quer ir sozinho, ele quer tirar as pessoas do céu e povoar o inferno. E o trabalho da igreja é justamente combater isso, é ganhar cada vez mais almas para Jesus, e a gente vê que o céu seja povoado, o inferno seja sacado pelo poder da palavra, pelo poder transformador do Evangelho. Assim, como ele se rebelou nos céus contra Deus, tentando construir para si um trono maior que o trono do próprio Deus, tentando buscar com que aqueles que o adoravam a Deus, os anjos que o adoravam e que cantavam para Deus, viessem adorar e cantar para ele, assim ele continua ainda podemos dizer, nessa teimosia de querer fazer para si adoradores, querer tirar aqueles que hoje adoram o Senhor para que vá adorar a ele. Só um comentário aqui.
Nosso irmão Bertolino também está lá assistindo a gente. Glória a Deus. E diz assim: eu quero parabenizar o pastor e o professor pela brilhante escola dominical. Deus abençoe. Deus abençoe também o senhor, irmão Bertolino. Grande irmão Bertolino. Deus abençoe. Deus abençoe, meu querido. A paz, Senhor Jesus. Vamos lá então, mais algum comentário, mais alguma pergunta? Sim, verdade. Só aqui disse, ele deve ser muito invejoso mesmo, viu, pastor? Pois a Bíblia diz que ele era o anjo mais bonito, um anjo de luz. Isso mesmo, Sol. Exatamente isso. Sim. E Daiane diz, maravilha, Jesus. Glória a Deus. Então a gente está lendo aqui todos os comentários, nós vamos para o próximo tópico por conta do horário, que já está atrasado, viu, gente? E no final já deixa as perguntas aí na ponta da linha, para a gente não perder tempo. Deus abençoe e vamos continuar, pastor. Exatamente. Amém? Prosseguimos então. Como nós falamos justamente sobre isso, sobre a insistência de Satanás contra a humanidade, a insistência de Satanás, porque, como foi comentado aí, só para acrescentar esse comentário, para não deixar, como podemos dizer, no vácuo, Satanás ele foi assim, o mais belo anjo do céu. Era Lúcifer, anjo de luz. Ou seja, Satanás era a própria referência. Ele era, podemos dizer, a vara de medir quanto a essa questão de formosura. E devido a esse status que foi dado para Satanás, acabou que corrompendo o seu próprio coração. A vaidade entrou. A vaidade entrou. Então isso é algo perigoso, por isso que nós temos que ter uma vida de constante oração e adoração a Deus, para que muitas vezes algo que o Senhor nos concede, que é para a glória de Deus, e não para a nossa própria glória, não venha deixar com que o nosso coração venha se corromper pela vaidade. Amém? Então devemos vigiar quanto a isso e aprender até com esse próprio relato de Satanás, de que ele se deixou vencer pela vaidade e por isso foi expulso da presença de Deus. Amém? Mas vamos aprender então como vencer este mal, como vencer este maligno, como vencer Satanás. Para isso nós temos armas que Paulo cita na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Paulo diz que nós temos armaduras espirituais. Devemos estar revestidos de todas as armaduras espirituais. Amém? Então, as armas do crente para batalhar é o nosso terceiro e último tópico. Quais são essas armas? Iremos aprender sobre elas neste momento. Amém? Então, prestem atenção sobre essas armas a qual nós devemos utilizar na nossa vida espiritual, nossa batalha espiritual. Amém? Primeiro, o cinto da verdade. Amém? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Paulo vai dizer isso lá em Efésios. Mas o que é a verdade? Essa é a pergunta. O que é a verdade? A verdade é o próprio Jesus Cristo. Ele diz lá em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus é a verdade. Nós só chegaremos ao Pai pela verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E conhecereis Jesus, e Jesus os libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então a primeira arma para nós vencermos o mal, para nós sermos libertos do mal, de tudo aquilo que não agrada a Deus, é buscando a verdade. É buscando Jesus. É buscando conhecer Jesus. Porque conhecendo a Jesus, conhecendo o andar de Jesus, conhecendo de que maneira Jesus se portava, conhecendo de que maneira Jesus ele falava, de que o que Jesus fazia, e seguindo a tudo isso, o que ele nos ensinou, a nós seguirmos, a nós fazermos, nós utilizaremos a primeira arma para nós vencermos o mal, que é a verdade. Aquele que está com Jesus, aquele que busca seguir o exemplo de Jesus, esse busca seguir a verdade. Amém? É por isso que nós cristãos somos portadores da verdade. Satanás ele é um mentiroso, conforme João capítulo 8, versículo 44. Mas o cristão cujo é controlado pela verdade o derrotará. A menos que pratiquemos a verdade, não temos autoridade contra os demônios no uso da palavra da verdade. Ou seja, só teremos autoridade contra os demônios quando vivemos na verdade. A palavra da verdade só surtirá efeito na nossa vida quando nós vivermos a verdade. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se eu prego sobre a verdade e não vivo a verdade, de fato, eu ando na mentira, eu sou um mentiroso. Amém? Então, se eu prego sobre Jesus e eu não vivo Jesus, eu sou um mentiroso. Eu estou, de fato, agradando ao diabo. Eu estou, de fato, sendo capa. Amém? Se eu estou no altar, se eu prego renúncia, se eu não renuncio, se eu prego verdade e ando na mentira, de fato, eu estou sendo um mentiroso. Amém? Ainda que eu possa ser um excelente pregador, eu serei um mentiroso. Nosso alerta bíblico, conforme Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Não mintam uns aos outros,
uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Amém? Então, alerta de Paulo lá em Colossenses: não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês já se despiram da velha natureza com as suas práticas. Ou seja, não mintam, porque se vocês hoje se dizem que estão com Cristo, estão libertos, vocês já se desfizeram da velha natureza. Então, aquela mentirinha que, pastor, é só uma mentirinha. Não existe mentirinha ou mentirona, é tudo mentira. E o pai da mentira é o diabo. Amém? Então tem gente que infelizmente inventa mentira até para pastor, tem pastor que inventa mentira até para ovelha e acha que isso não tem nada não. É só uma mentirinha, é a mínima possível. Toda mentira é mentira. Amém? Devemos viver na verdade e andar na verdade, pois conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Amém? Segunda arma, a couraça da justiça. Primeiro, a utilidade da couraça da justiça. Proteger alguns dos órgãos vitais do corpo. Essa parte da armadura, feita de chapa de metal ou corrente, cobria o corpo, do pescoço à cintura, na frente e atrás. É como podemos utilizar hoje, acho que algo muito semelhante para os outros, o colete à prova de bala, em que hoje é utilizado pela polícia, que cobre as partes vitais do corpo, assim como era utilizado também a couraça da justiça pelos soldados, também para proteger de flechas, de lança, ou seja, de todas as armas que viessem o atingir nas suas partes vitais. Então essa era a couraça que os soldados utilizavam. Couraça da justiça. Significado de couraça da justiça. A couraça da justiça se refere à retidão de caráter e de conduta. Amém? Quando nós estamos revestidos da couraça da justiça, isso quer dizer que nós temos caráter de conduta. Amém? Nós temos caráter e conduta. A importância do justo diante de Deus. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmos 34, versículo 15. É como Tiago vai dizer, que a oração feita pelo justo pode muitos seus efeitos. Então, para orarmos, precisamos estar revestidos da couraça da justiça. E qual é a couraça da justiça? O nosso caráter e a nossa conduta como cristão. Amém? Outra arma, sandália do Evangelho, ou calçar os teus pés com o sapato do Evangelho, dependendo da tradução da tua Bíblia. Utilidade das sandálias. Os soldados romanos usavam cravos, ou melhor, sandálias com cravos na sola para lhe dar maior apoio durante a batalha. Hoje se utiliza muito isso no exército, nas forças policiais militares do nosso país. Você pode perceber que o coturno, a bota, em que podemos dizer assim que é utilizada pelos policiais, elas têm um grampo na parte do solado. Muitas pessoas interpretam isso até de maneira equivocada. Para que servem aqueles grampos? Na verdade, não é com uma má intenção. Aqueles grampos ele utiliza para dar maior firmamento em questão de uma luta corporal, em questão de, se for preciso, utilizar a força. Esses grampos que é utilizado no coturno dos policiais é para que venha dar maior firmamento nos seus pés no chão, para que eles não venham escorregar e cair e assim ser vencido pelo inimigo. Amém? Então, significado da sandália do Evangelho: prontidão para a batalha, para permanecerem inabalável contra os inimigos. Amém? Prontidão para anunciar o Evangelho. Amém? Então, aquele que está calçado com a sandália do Evangelho, essa é a minha pergunta hoje. Você está calçado com a sandália do Evangelho? Então você está pronto para a batalha. Você está pronto para permanecer inabalável pelo inimigo. Quem está calçado com a sandália do Evangelho não escorrega em qualquer sopro do inimigo, em qualquer empurrão do inimigo. Amém? Porque os seus pés estão firmados na sandália do Evangelho. Ou seja, num propósito que vai muito além dessa batalha momentânea a qual você vive. O teu propósito é o Evangelho. O teu propósito é os céus. O teu propósito é alcançar o reino de Deus. Amém? Conforme Jesus vai dizer em Mateus capítulo 28, versículo 19: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai as boas novas. Portanto, aquele crente que está calçado com a sandália do Evangelho, ele não se deixa vencer por nada. Nada tira o seu objetivo do propósito por qual Deus lhe chamou, que é a pregação da palavra de Deus, o anunciar das boas novas. Amém? Então, calce teus pés com a sandália do Evangelho. Outra arma para nós vencermos o mal: o escudo da fé. Amém? O escudo do soldado romano, normalmente medindo cerca de 1,20 m de altura por 60 a 80 de largura, quase do meu tamanho. Era feito de madeira e revestido de couro resistente. Amém? A importância do escudo para o crente: a fé é uma arma defensiva que nos protege dos dardos inflamados de Satanás. Amém?
através da fé, nós nos sentimos protegidos contra as investidas do diabo. Se nós temos fé em Deus, nós estamos revestidos. Nós sabemos que o inimigo pode tentar, ele pode nos cercar, mas nós não seremos atingidos, porque nós temos fé no Todo-Poderoso. Alerta bíblico: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todo dardo inflamado do maligno. Amém? Paulo nos alerta lá em Efésios 6,16. O escritor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador do que o busca. O Hebreus 11,6. Então, para nós agradarmos a Deus, nós precisamos estar com o escudo da fé. Precisamos utilizar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, muitas vezes nós tememos as investidas do diabo por falta de fé. Mas aquele que tem fé, aquele que está com o escudo da fé na sua mão, esse de fato não temerá mal algum. Amém? Como o próprio salmista vai dizer no Salmo 91. Não temerá mal algum, nem praga alguma chegará à tua tenda. O capacete da salvação. Isso aqui é interessante. Quando eu era novo convertido, eu tive muita dúvida quanto a essa questão do capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Eu comecei a entender até sobre muitas armaduras, mas para mim a maior dificuldade era entender sobre o capacete da salvação. E qual a utilidade do capacete? O capacete ele protege a mente do ataque dos inimigos. Amém? Satanás ele deseja atacar a nossa mente. E foi assim que ele derrotou Eva. Lá em Gênesis capítulo 3. Ele atacou Eva por onde? Pela mente. Tentando convencer, e de fato conseguiu convencer a mente de Eva que de fato, não foi bem isso que Deus falou. Deus disse, de certo morrerá, mas não é bem isso. Não, de certo não morrerás. É porque Deus não quer que vocês sejam como ele. Então, venceu Satanás venceu Eva através, pervertendo a sua mente, ou corrompendo a sua mente ao seu propósito. Amém? Por isso, vigiarmos com a nossa mente, viu? Tenhamos controle sobre aquilo que ouvimos, para que isso não venha deixar ter influência sobre nós. Amém? E que além de nós vigiarmos quanto a isso, quanto a essa questão da influência sobre nós devemos também ter cuidado com os nossos pensamentos. Amém? Nós pecamos até no pensamento, verdade, mas nós temos controle também sobre o pensamento. E é por isso que nós pecamos sobre o pensamento, porque nós temos controle sobre ele. É por isso que nós pecamos, até no pensamento, porque nós temos controle sobre ele. Amém? Se nós não tivéssemos controle sobre o pensamento, nós não pecaríamos, porque como nós pecamos, é algo que nós não temos controle. Amém? Então, devemos vigiar quanto ao nosso pensamento também, porque Satanás ele tenta nos atacar através da nossa mente. Então, precisamos estar revestidos do capacete da salvação. Um exemplo. Por exemplo, você sai na rua. Eu estou livre disso, graças a Deus. Para a glória de Deus. Deus sabe todas as coisas. Mas você sai na rua, aí você encontra aquela mulher quase não vestida, né? Que hoje, infelizmente, em muitas roupas deixa mais despidas do que vestida. E o homem, ele tem olho. E se ele tem olho, ele vai olhar. Se ele está andando na rua, se ele não olhar, se ele fechar o olho, ele vai tropeçar, ele vai cair. Então, passou na frente, de fato, vai ter que olhar. Mas o que é que eu devo fazer agora com essa visão que eu tive? E aí nós devemos estar revestidos do capacete da salvação. Porque nós devemos ter controle sobre a nossa mente. Amém? E não deixar a nossa mente se corromper por aquela visão que nós acabamos de ter. Amém? Então, o significado do capacete da salvação. O capacete da salvação refere-se a uma mente controlada por Deus. Amém? Então, quem está revestido do capacete da salvação, de fato, a sua mente é controlada por Deus e não pelo inimigo, nem muito menos pelo seu próprio instinto, pela sua própria carnalidade. Amém? Então, o capacete da salvação, mente controlada por Deus. A espada do Espírito. A utilidade da espada do Espírito. A espada é a arma ofensiva que Deus nos dá. O soldado romano usava embanhada em seu cinto uma espada curta para combate corpo a corpo. A palavra de Deus é comparada com a espada, observe bem, pois é afiada e capaz de penetrar o ser interior, da mesma forma com que uma espada material transpassa o corpo. Uma espada física perfura o corpo, mas a palavra de Deus perfura o coração. Quanto mais você usa uma espada física, mais cega ela fica. Mas usar a palavra de Deus a torna mais afiada na nossa vida. Amém? Uma espada física, ela fere para causar danos e matar. Mas a espada do Espírito, ela fere para curar e dar vida. Amém? Então, posso trazer dois significados. A espada física, ela é como muitas vezes uma queda que você leva. E você acaba machucando uma parte do corpo. Mas a espada do Espírito, ela é como uma injeção. Que muitas vezes ela dói, né? E se tem alguém que morre de medo de agulha, é isso aqui que vos fala, né?
E às vezes a injeção da cura dói um pouco, dói até de pensar. Mas a injeção dói um pouco, mas ela serve para curar. E assim se fala do Espírito, a palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos, dói um pouco, mas no final de tudo, ela traz a cura. Amém? A espada material, ela traz morte. Mas a espada do Espírito, ela promove a vida para aquele que ouve e para aquele que dá ouvido. Amém? A sétima e última arma do soldado, a oração. Conforme Efésios capítulo 6, versículo 18. Não é possível entrar em combate sem a cobertura da oração. Amém? A oração não é somente uma outra arma, é parte do próprio conflito. Deixar de orar é render-se ao próprio inimigo. Aquele que decide, a partir de hoje eu não vou mais orar, ou aquele que decide, aquele que diz eu não preciso orar, esse está se rendendo ao inimigo. Amém? Porque sem o revestimento da oração, nós não conseguimos forças. Porque nós só adquirimos forças, uma força que não é nossa. Não é que quando você ora, os seus músculos vão ficar mais fortes. Não. Não é que quando você ora, as suas pernas vão ficar mais fortes. Não. Quando você ora, o teu espírito se fortalece. Porque quanto mais nós oramos, o que é oração? Oração é conversa com Deus. Oração é intimidade com Deus. E quanto mais nós conversamos com Deus, quanto mais nós conversamos com o Espírito Santo, mais íntimos nós ficamos dele. Amém? Como nós conversamos com uma pessoa. Nós, às vezes, conhecemos a pessoa. Como eu conheci aqui o nosso professor Denival, que hoje, graças a Deus, é meu grande amigo. E nós hoje temos ele, eu e minha esposa, temos ele como pessoa da família. E por que isso aconteceu? Primeiro nós começamos a conversar. Eu primeiro conheci ele através da minha esposa, ainda quando nós não éramos casados, e conheci, passei a trabalhar na emissora de rádio que ele trabalhava, e começamos a conversar, e fomos conversando constantemente, nos identificamos e fomos conversando constantemente, e essa amizade foi crescendo, e hoje, para a glória de Deus, nós nos tornamos grandes amigos. Mas por que se construiu essa grande amizade? Através dos contatos, das conversas frequentes. E nós só conseguimos uma grande amizade, uma grande intimidade com o Espírito Santo. Nós só somos fortalecidos no Espírito Santo quando nós temos conversas frequentes com Ele. Quando nós temos uma conversa diária com Ele. Amém? Quanto mais nós conversamos com o Espírito Santo, mais fortalecidos nós ficamos. Quanto mais fortalecidos nós ficamos, nós adquirimos armas para vencermos as batalhas espirituais. Amém? Portanto, que você possa saber utilizar cada uma dessas armas que foi colocada hoje aqui na nossa lição. Porque observe a situação de Paulo. E que nós podemos comparar a situação de Paulo com a nossa situação hoje. Eu poderia hoje estar em casa. Eu poderia hoje suspender a escola bíblica dominical. E você também poderia hoje dizer, eu não vou assistir a aula da escola bíblica dominical. Mas observe a carta que Paulo escreve a Éfeso, essa carta que nós estudamos durante esses 3 meses. Aonde estava Paulo quando escreveu esta carta? Paulo estava preso. Paulo estava confinado. Mas mesmo preso, mesmo confinado, Paulo não deixou de cumprir com o propósito que Deus tinha na vida dele. Paulo não deixou de fazer o que Deus havia o chamado. E essa situação que nós estamos vivendo hoje de confinamento não deve ser um motivo para nós pararmos de fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Nós ainda vivemos uma batalha espiritual, porque Paulo, dentro da prisão, Paulo vivia uma batalha espiritual também. Porque Paulo não era das melhores prisões. Paulo se encontrava em situação financeira difícil. Paulo vivia acorrentado por soldados. Paulo que tanto pregou, Paulo que tanto viu pessoas se converterem, Paulo que tanto viu tantos milagres, agora se encontra dentro de uma prisão. Mas Paulo decidiu lembrar das coisas boas que já havia acontecido na vida dele. O que nós aprendemos com isso? Paulo está na prisão, mas Paulo não foi para a prisão, se sentou e chorou. Não. Paulo entendeu que acima de qualquer circunstância, de qualquer situação, está o meu chamado, está a minha vida com Deus. Seja na prisão, seja solto, seja em dias de triunfos ou em dias de derrotas. Eu preciso entender que a minha vida com Deus, ela deve prevalecer. E Paulo, de dentro da prisão, ensina para Éfeso. E Deus permite que esta palavra chegue até nós hoje, para nos ensinar que, independente da situação que nós estamos vivendo, nós devemos continuar a nossa vida com Deus. Nada deve ser empecilho, ou nada deve ser motivo para que nós possamos parar a nossa caminhada com Deus. Então, Paulo, de dentro da prisão,
ele escreve essa maravilhosa carta. E nessa última lição hoje, Paulo nos ensina como nós utilizarmos as nossas armas diante da batalha espiritual. Portanto, mesmo diante dessa situação que você está vivendo, que nós estamos vivendo, continue na verdade. Não se deixe se corromper só porque você não está podendo ir para a igreja. Mesmo nessa batalha espiritual que você está vivendo, continue vivendo na justiça, revestido da coraça da justiça, para que o inimigo não venha te atingir. Seja revestido, calçado com o evangelho da paz. Continue pregando, você tem armas para isso. Que este momento que nós estamos vivendo agora não seja uma mensagem dizendo: o tempo de pregar o evangelho parou, porque o tempo de pregar o evangelho não para. Não é o tempo de se parar de pregar o evangelho agora, porque nós estamos vivendo esse tempo. Agora é o tempo de nós pregarmos, porque Deus nos deu novas armas para isso. E que nós possamos continuar revestido do escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todo o dardo inflamado do maligno. Esse tempo vai passar, eu creio. Eu estou revestido, eu tenho o escudo da fé, e esse escudo da fé me faz me defender de toda essa investida do diabo contra a vida dos cristãos nesse tempo que nós estamos vivendo. E permanecemos com a espada do Espírito em nossas mãos, a palavra de Deus. Que nesse tempo não seja um tempo para você estar somente de bate-papo na rede social, mas seja um tempo de você estar com a espada do Espírito nas tuas mãos, a Bíblia, a palavra de Deus. Meditando e conhecendo qual é a vontade de Deus, buscando conhecer mais Deus através da sua palavra. E cada dia batalhando contra o inimigo das nossas almas, contra Satanás. E a principal arma, a oração. Deus nos coloca muitas vezes em lugares reservados, para que nós possamos ter uma intimidade maior com Ele. Que nós possamos aprender a usar essas armas. E que você, usando essas armas, você possa ser crente vencedor para a glória de Deus. Amém? Alguma pergunta, irmão Rival? Complementando, à vontade. Pessoal, alguma pergunta nesse último tópico? Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, por favor, deixar aí nos comentários. Comentários no comentário é ótimo, né? Pois é, tô aguardando aqui, gente. Se não tiver, é só dizer tá tudo ótimo, tá tudo ok, que a gente finaliza por aqui, porque o horário já se foi. Aproveitar para pedir desculpa aí pelo horário que a gente se embananou com a tecnologia. Verdade. Primeiro barulho lá na congregação, na igreja, né, onde a gente tá. E a gente teve que vir aqui rapidamente aqui para casa, o pastor correu hoje bastante. Mas estamos aqui. Exatamente. E hoje nós até decidimos dar uma aula mais estendida com mais detalhe, porque o pessoal também está em casa. Também. Às vezes nós estamos na igreja, nós tomamos bastante cuidado quanto a isso, para que as pessoas não cheguem em casa tarde, principalmente as donas de casa, para que cumpram com suas obrigações, porque além de servas de Deus também são donas de casa, assim também como os homens que têm suas obrigações e devem estarem prontos para cumprir com todas as suas demandas, tanto na igreja como fora da igreja. E hoje nós devemos estender também mais um pouco, na verdade, como nós começamos 30 minutos atrasados, nós terminamos também 30 minutos atrasados. Mas em casa hoje eu sei que você está mais à vontade, amém? Que você tenha aprendido em nome de Jesus. Alguma pergunta? Não, pode passar para a finalização. Glória a Deus, amém. Então, não sei, fazemos as perguntas, o pessoal responde no comentário? Pode ser? Amém. Então, a primeira pergunta, você vai responder então no comentário agora, rapidamente, em nome de Jesus. Leia todas as perguntas e o pessoal pode... Isso. Primeira pergunta, qual a definição de batalha espiritual? Nós estudamos isso no primeiro tópico. Qual a definição de batalha espiritual? Amém? Segunda pergunta, no contexto espiritual, qual o significado de coraça da justiça? Terceira pergunta, defina o significado de sandália do Evangelho. Quarta pergunta, qual a importância do escudo da fé para o crente? Quinta pergunta, ao que se refere o capacete da salvação? Sexta pergunta, o que é a espada do Espírito? E última pergunta, qual a sétima arma do crente? Tá fácil. Também? Facinho. E aí, gente, vamos interagir. Você está um pouco paradinho agora? Foi? Vamos lá. Pronto, tá aqui, foi. Até agora nada. A irmã só disse, tá tudo lindo, Jesus. Bertolino, louva a Deus pela vida do pastor e do professor. Isso aqui já li. Cadê você, gente? Deixa a gente sozinho aqui, foi? Pergunta. Qual a definição de batalha espiritual? E aí? Perderam o prêmio? Vai perder o prêmio. Olha só, já está aqui, interagindo. Bom, primeiro, refere-se a algo próprio do espírito que não está ligado ao corpo. Para nós cristãos, a batalha espiritual se trata de um combate que tem como objetivo nos afastar de Deus.
Essa? Tem outra? Aí tem Zete, acho que é a resposta do 2, né? Isso. Retidão de caráter e conduta. Isso, número 2. Pronto, Zete e Sol aqui participando com a gente. Mais alguma resposta? Aqui, Tati. Deixa eu ver a resposta de Tati. Para a pergunta 1. A batalha espiritual consiste na a oposição dos cristãos às forças malignas pela pregação do evangelho, pela oração e pelo poder da palavra. Isso, copiou certinho. Tem mais aí, gente? Vamos interagindo aí, em nome de... Defina o termo do significado de sandália do evangelho. Sandália do evangelho, vamos lá. Tô aqui pronto para ver. A palavra de Deus, aqui Zé te falou. A palavra... Não, aqui, mas é pro 4, aqui ela já tá no 4. Não, essa é a 5. Não, 6. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Essa ela respondeu. Respondeu. Qual o significado do termo sandália do evangelho? Se ninguém for contar, até 10. Se ninguém responder, eu vou responder. Deve estar digitando aí. Se a gente pudesse ouvir vocês, seria tão bom, né? Só pelo Zoom. Mas aí vocês teriam que baixar, é mais difícil. 7º, a pergunta de número 7, está chegando muito aqui. Oração. Certo. Zete acertou aqui. Sol, a batalha espiritual é uma luta travada contra nós mesmos, contra o mundo e contra o demônio. Contra nós mesmos refere-se à batalha contra nossa concupiscência e contra nossas fraquezas. Tem mais aqui. Com a preguiça, inveja, gula, etc. A resposta da pergunta 1 é: a batalha espiritual consiste na oposição dos cristãos às forças malignas pela pregação do evangelho, pela oração e pelo poder da palavra de Deus. A irmã Fabrícia disse que estava para ela responder. Não tem problema não, a gente entende, gente. A gente está inaugurando aqui o novo modelo de escola bíblica dominical. Esperamos que seja só hoje. É um pouco dificultoso, como diz manhã, mas a gente está aprendendo aqui juntos, tá? Não se preocupe não, quem não conseguir responder agora, depois a gente acha uma forma de interagir, tá bom? Então vamos finalizar, né, por hoje. Também. Vamos agradecer. Tem algum aviso antes? Não, aviso a gente faz depois, né? Isso, temos nosso próximo trimestre, que como devido ao problema da CPAD, que não disponibilizará revistas novas para esse trimestre, nós hoje falamos sobre batalha espiritual. Isso é interessante no último tópico, batalha espiritual e as armas do crente. Mas no nosso próximo trimestre vamos tratar exclusivamente do tema sobre batalha espiritual. Amém, irmão? Pode trazer alguns mais detalhes a respeito desse? Espera aí que está chegando pergunta aqui, chegando mais resposta. Aqui, deixa eu ver. Tati, resposta número 3, prontidão para anunciar o evangelho. Isso. E a resposta do 2, retidão, caráter e conduta. Isso. E Sol colocou aqui, é uma arma espiritual que Deus nos dá, tanto para a nossa defesa quanto para o ataque. Essa seria a qual resposta? Ela não colocou. Zete responde a número 3, prontidão para a batalha, para permanecer inabalável contra o inimigo, prontidão para anunciar o evangelho. Pronto, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, minha gente, deixa eu virar aqui para mim. A minha luz não está tão boa quanto a do pastor. E aí eu fico desfavorecido aqui, que eu estou contra a luz. Mas enfim, irmãos, no próximo trimestre, todo o material já está pronto. A gente só está precisando encadernar. Como na próxima semana nós não teremos escola bíblica dominical por conta da Santa Ceia, o material vai ser todo organizado, encadernado, e nós entregaremos no próximo domingo, na Santa Ceia. Eu acho que fica bem mais organizado, entendeu, irmãos? E aí não tem problema, vocês terão uma semana inteirinha para estudar, tá bom? Então é isso, o aviso. E obrigado aí pela interação, foi uma escola muito legal. Tá? E o povo continua mandando aqui respostas. Isso. Depois a gente vai analisar a resposta pessoal depois. A irmã Fabrícia gostou do tema, disse que ia falar de batalha espiritual. Glória. Realmente, irmã Fabrícia, é algo que é bem inerente ao nosso tempo. A gente tem passado por muitas coisas que a gente pensa mais no físico, mais que é espiritual. Por exemplo, a gente está vivendo uma época de pandemia. Espiritualmente falando, o que é que isso significa para nós cristãos? Se a gente tem uma visão espiritual aguçada, a gente vai compreender melhor isso aí, tá? Então, o próximo tema vai ser muito bom nesse sentido. A gente vai desbravar mais com calma todo esse conteúdo que nós estudamos hoje. Bom, Sol diz o seguinte: sandália do evangelho é uma arma espiritual que Deus nos dá para a nossa defesa como ataque. Pronto. Amém? Paz de Cristo, glória. Amém, aleluia, tá?
Deixa eu passar para o pastor agora. Então, nós agradecemos a todos por nos acompanhar hoje. Creio que foram algumas pessoas que nos acompanharam, não sei qual foi. Bastante gente. Bastante gente. Agora que tem 9 que o pessoal saiu, acho que tá. O pessoal viu que já terminou e vou embora. Mas só agradecer o pessoal aqui, que Deus possa abençoar vocês poderosamente em nome de Jesus. E agradecer a todos que nos acompanharam, que deram essa credibilidade, de certa maneira, para nós. Estudamos nesse trimestre a respeito da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Amém? Então, nós somos essa igreja eleita. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo e estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Que você possa viver isso. Você é escolhido de Deus. Vamos orar a Deus nesse momento, agradecer a Ele pelas suas maravilhas. À noite nós temos cultos em nome de Jesus. Amém? E deixa eu falar algo aqui para vocês, principalmente vocês da igreja. Nós não vamos deixar de pregar a palavra. Nós não vamos deixar de ganhar almas para Jesus. Amém? O nosso culto hoje será online. Nós estamos na campanha, segunda semana da campanha Profetizando no Vale. E que vale estamos vivendo, né? E eu convido você a juntos hoje nós fazemos uma evangelização em rede social. Amém? Vamos todo mundo hoje compartilhar a transmissão do nosso culto ao vivo hoje. Com a finalidade de quê? De alcançarmos almas para Jesus. Pastor, como que nós iremos alcançar almas para Jesus à distância? Como nós cuidaremos dessas almas à distância? Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Nós não vamos deixar de pregar a palavra de Deus. E não vamos deixar de fazer o apelo para que as pessoas se convertam, para que as pessoas aceitem, confessem a Cristo como Salvador de suas vidas, ou para que as pessoas retornem para a presença de Deus. Nós estaremos transmitindo, contando com o compartilhamento de vocês. E nós iremos fazer o apelo em cada culto. E aquela pessoa que, aonde ela estiver, em qualquer parte do Brasil, ela fizer aliança com Cristo, através da mensagem, do culto que nós estaremos transmitindo, nós iremos cuidar dessas pessoas mesmo à distância. Amém? Nós pegaremos o telefone dessas pessoas, o WhatsApp dessas pessoas e cuidaremos espiritualmente dessas pessoas até que passem o tempo de pandemia e se ela não mora na cidade, nós possamos até ajudá-la a procurar a melhor igreja para que elas deem continuidade na sua caminhada cristã. Amém? Então esse é o nosso dever como cristão, de ganharmos almas para o reino dos céus e cuidarmos de almas. E não é nesse tempo de pandemia agora que nós vamos encontrar impedidos de fazer isso. Amém? Mesmo à distância, vamos buscar almas para Jesus. Portanto, eu conto com você para o nosso culto de hoje à noite, a nossa campanha Profetizando no Vale. E o que eu tenho certeza que vidas serão alcançadas para o reino de Deus. Amém? Algum comentário, irmão? Não, só para os irmãos ficar de olho no arroz para não queimar. Isso, amém? Então vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos, Senhor, amém, por este momento em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã na tua presença, por mais uma manhã de escola bíblica dominical, Pai. Que aquilo que nós aprendemos possa, Senhor, ser gravado na tábua do coração de teus filhos, meu Deus. Pai, abençoa cada um, derrama da tua graça e do teu poder sobre eles, meu Deus. Abençoa o lar de cada um, a família, meu Pai. E que este culto da noite, Senhor, possamos estar na tua presença em nome de Jesus, Pai. Deus, obrigado porque o Senhor nos elegeu. Obrigado porque, Senhor, desagradando a Ti, Pai, o Senhor nos redimiu através do sangue do Teu Filho. E obrigado, Senhor, porque este projeto permanece